Olhando Tiago agora, estamos no capítulo 3. Certamente você tem a Bíblia aí aberta, na carta de Tiago, à Igreja da Dispersão, no capítulo 3. Nós vamos olhar hoje do verso 1 ao verso 12, como introdução a esse novo momento que Tiago está colocando aqui. Então, se você tem a Bíblia aí, acompanhe atentamente a palavra de Deus no texto de Tiago 3, de 1 a 12. O cuidado com a língua é o título da versão que eu tenho. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Ver também que os navios, embora tão grandes, levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo que se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se, tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Texto da palavra de Deus, conduzido por maestria pelo Espírito Santo de Deus para nos ensinar. E aqui temos vários desafios que Tiago coloca para a nossa vivência. Você deve observar que Tiago começa o capítulo 3 com meus irmãos. Esse é um chamamento dele, é uma chamada de atenção. O que Tiago está fazendo aqui é colocar um novo tema. Ele vai agora discorrer numa outra direção. Se você presta atenção, como bom estudante da Bíblia, ele se utiliza no capítulo 1, verso 2, ele fala, meus irmãos. Então, logo no início, depois da sua saudação, ele fala, meus irmãos, capítulo 1. Capítulo 2, olha lá, verso 1, meus irmãos. Capítulo 3, meus irmãos. E é como se ele, depois dessa chamada de atenção, ele vai numa direção e quando chega novamente para mudar o rumo. E ele só vai fazer isso novamente na conclusão. Na conclusão, verso 19 do capítulo 5, ele fala, meus irmãos, e ele conclui o seu livro. É um estilo de escrita do próprio Tiago. Este novo tema que ele está introduzindo tem a ver com os relacionamentos da igreja. E não somente o capítulo 3, e nesses versos que a gente está olhando para tratar da língua, mas depois ele vai tratar de temas que têm a ver com os relacionamentos da igreja. Ele vai falar sobre a sabedoria, o orgulho, as dissensões, as intrigas, as brigas dentro da igreja. E ele avança ainda mais com os projetos humanos, para depois entrar no capítulo 5. Então, a gente deve olhar, a partir de agora, observando esta situação dos relacionamentos dentro da igreja, daquilo que a gente precisa observar no dia a dia dos relacionamentos com os irmãos. A gente sabe, a gente não precisa ir muito longe, que dificuldades surgem dentro da igreja. Eu não quero ficar trazendo, mas a Píblia de São Sebastião tem um histórico recente. Mas não é só a Píblia de São Sebastião. A gente conhece várias realidades de outras igrejas. Eu já convivi dentro de igreja, exercendo a liderança ou não, com problemas de dificuldades, de tratamentos e mais.
Então, de quando em quando, as igrejas também passam por brigas, dissensões, rixas, inimizades. Agora, há uma tendência nossa de que nós achamos que as igrejas do Novo Testamento eram perfeitas. Às vezes, a gente acha que, pela presença dos apóstolos ali, a liderança confirmada, aquelas igrejas não passavam por problemas. Mas a gente sabe, historicamente e textualmente, que as igrejas do Novo Testamento enfrentaram problemas dificílimos. A gente brinca, mas a igreja de Corinto não era fácil, até por conta dos corintianos lá, né? Mas a igreja de Corinto tinha uma dificuldade de relacionamento grande com o apóstolo Paulo, e também entre eles, quando você estuda as cartas de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver a imaturidade. E logo lá, no primeiro capítulo da primeira carta, o verso 10, Paulo vai dizer: Irmãos, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo. Havia desacordo. Quando discutirdes e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. E aí ele começa dizendo das divisões. Alguns, ele foi informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, partidos. E desta forma, essa carta aqui vai demonstrar isso. Aí você vira a página no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, a mesma igreja: porque sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? O que nós observamos é que o problema dentro da igreja é fruto de imaturidade. O problema que surge dentro da igreja é aquela falta de discernimento, de uma postura mais bíblica, que tem a ver com essa imaturidade. Tem gente dentro da igreja, 40 anos na igreja, não cresceu. É triste a gente observar isso, mas a gente observa isso em vários contextos. Nós podemos ter um novo convertido, um ano de igreja, que demonstra muito mais maturidade, obediência à palavra de Deus, gente que está 40, 50 anos na igreja. Por quê? Porque frequência no culto, tempo de membresia, não é a garantia de que a pessoa está sendo moldada pelo Espírito Santo. Os crentes, as pessoas, cada um de nós podemos resistir à obra do Espírito Santo, nós podemos ser rebeldes, nós podemos agir na carne, nós podemos tentar fazer valer a nossa vontade. Quantas vezes a gente observa dentro da igreja problema que os membros querem fazer valer a sua vontade, não aceitam o contraditório ou a visão diferente. Tem igreja que briga pela cor da cortina. Antigamente, várias igrejas tinham aquela cortina no púlpito ali, que cobria o batistério. É verde, a outra é vermelha. Tinha gente que brigava. Se põe um púlpito aqui, se não põe. Se canta o cantor cristão ou canta o inário, e teve gente que aceitou o inário, então tinha que ter o cantor cristão, e não aceitava os cânticos, que a gente chamava, um tempo atrás, de corinho. Quem lembra que a gente chamava de corinho? Então, aí tem briga por essas situações que são formato de culto. Já vi igreja brigando porque alguns irmãos não aceitam bater palmas. E já teve briga, igreja de divisão, por causa de bateria, bateria do diabo. Então, são coisas no dia a dia da igreja, nesse nosso desenvolvimento, que a gente harmoniza e a gente tem que colocar tudo isso no crivo bíblico. Interessante que lá na igreja de Filipenses, uma igreja também abençoada no ministério de Paulo, ele vai dizer assim para duas irmãs abençoadas: eu suplico, eu rogo, a Evódia e a Sínteque, nomes esquisitos para a gente, mas nomes de cultura grega. Eu rogo a Evódia e a Sínteque que entrem em acordo no Senhor. Isso indica o quê? Elas estavam brigando. A ideia ali é que Paulo está dizendo: eu quero pedir para essas duas irmãs que elas parem de brigar pelo amor de Deus. Então, a gente entende que isso pode acontecer dentro da igreja. Agora, digno de nota para a gente agora, para uma excelente observação, é que estas situações de divisão, briga, contenda, intriga, guerras e tudo mais, têm início na língua. Tudo se inicia na nossa boca. Por quê? Porque é através da língua que a gente comunica. E a gente comunica a nossa vontade, a gente comunica o nosso desejo, a gente comunica a nossa reprovação, a gente comunica o nosso julgamento.
A gente, através da língua, pode ofender um ao outro. E o que Tiago está tratando aqui, se ele vai tratar da igreja como um todo, ele parte de maneira muito inteligente pelo individual. A igreja está falhando, mas a falha começa de maneira individual. Sempre começa com uma pessoa que vai fazer uso errado da sua comunicação, com ofensa, pode ser uma acusação falsa, pode ser uma mentira. O que Tiago está fazendo aqui, para a gente observar, é que ele trata do começo, ou seja, ele está tratando do nascedouro, de onde nasce o problema de relacionamento de intriga. É através da língua e é através de uma pessoa. Isso quer dizer o quê? Aponta o quê para a gente? E cada um de nós tem que ter um autopoliciamento. Eu tenho que olhar o que eu ando falando, o que eu ando dizendo, que traduz a motivação do meu coração. Você, meu irmão que está me ouvindo, você, minha irmã também, aquilo que você fala, o que você deseja, o que você expressa, no casamento, na família, na igreja, na fila do banco, agora não tem mais fila, é, ou tem. Então, é uma autoavaliação, porque, no geral, começa no individual. Aí, olhando agora o texto, meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres. Alguém vai dizer, mas Tiago está proibindo o mestre na igreja? O que ele está querendo dizer com isso? Muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Ele começa assim. Por quê? O mestre aqui é o professor. O mestre aqui é a figura do professor, mas é a figura também do líder na igreja. O que Tiago está dizendo é assim: muitos de vós não desejam liderar na igreja. Por quê? Porque o líder ele vai usar a língua, que tem a ver com comunicação, como ferramenta de trabalho. O professor, para ele ensinar, ele fala, é o uso da língua. Então, a língua é ferramenta de trabalho para esse professor, a língua é ferramenta de trabalho para esse líder na igreja, em qualquer posição. E isso demanda o quê? Qual é o significado aqui? Credibilidade. O líder que perde a credibilidade, ele está desautorizado a liderar. E ele pode perder a credibilidade se ele fizer mau uso da língua, ou seja, da sua comunicação. Então, Tiago está dizendo, na verdade, que não deve ser desejo de muitos, não. Agora, olhando assim de uma maneira mais direta, para dizer para você, liderar não é para todo mundo. Não é porque eu sou líder que agora eu falo, não, eu sou líder e tal, não é para você não, meu irmão, não é assim. Mas nem todo mundo tem a estrutura, nem todo mundo tem o preparo e nem todo mundo tem o dom. Então, o Tiago está dizendo assim, não é para todo mundo desejar. Imagina se todo mundo da igreja quisesse ser líder. Eu não sei qual é a maneira da igreja escolher os seus líderes, sei que a gente vai ter uma assembleia para escolher da diretoria estatutária, mas nós temos os outros cargos. Algumas igrejas têm ministério e os próprios líderes eles vão treinando pessoas e não passam por uma eleição. Mas imagine você se todo mundo quisesse ser, eu quero ser o presidente da PIB de São Sebastião. Há quantos indicados? A gente tem 200 indicados. Todo mundo quer ser tesoureiro, todo mundo quer ser professor da EBD, todo mundo quer liderar o ministério XYZ. A gente sabe que não é para todo mundo. Não é para todo mundo por quê? Tem todo um lado da consistência, do preparo humano, mas tem um lado da escolha. Nós não podemos esquecer isso, porque é Deus quem escolhe a liderança, é Ele quem valida a liderança. A gente tem o texto lá de Romanos, no capítulo 12, bastante conhecido de todos nós, e é o texto dos dons. Essa lista de dons do capítulo 12 de Romanos trata dos dons da igreja, os dons do dia a dia da igreja. Então, 12 de Romanos, o verso 6 diz assim: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço que seja usado no serviço, se é ensino que seja exercido no ensino, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, na dedicação. Então, há aqui uma escolha. A gente pega Efésios, capítulo 4, o verso 11, que você também conhece, e aí temos uma outra lista de dons, que é o pastor mestre. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas,
outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então, aqui, mestre. Essa lista é o ministério pastoral. A gente costuma dizer aqui que é o dom hifenado. Dom hifenado é o hífen. Sabe o que é o hífen? Aquele traço no meio de duas palavras que junta. Então, esse é o dom hifenado. Pastor, mestre. Gente, nem todo mestre é pastor. Nós podemos ter mestres na igreja que não sejam pastores. Excelentes professores, um dom de ensino, mas todo pastor precisa ser mestre. O pastor que não sabe ensinar, ele está desautorizado. O pastor que não sabe expor a palavra de Deus, ele tem dificuldade. Imagine você que tem, um exemplo, uma igreja, uma classe de EBD com 60 pessoas, um professor não pastor aprofundando, dando os ensinos, o povo crescendo. O pastor chegou na igreja, viu aquela classe animada, falou: essa classe é minha. Aí ele foi, tirou o professor e ele assumiu. Aí a classe de 60 veio para 40, veio para 20, estava com 10, ficou com 5. Quer dizer, isso demonstra que este pastor, a gente questiona até a capacidade dele de pastorear, porque não saber ensinar. Então, desta forma, Tiago está dizendo que não é para todos, mas mesmo se você não for líder na igreja, não se sinta menos. Por quê? Porque a liderança é também um peso. A liderança também é um fardo no sentido de uma cobrança de Deus. Olha o que Tiago diz. Nem todos sejam mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Deus vai cobrar quem lidera na igreja. Cobrança para quem está liderando na igreja, a cobrança para o mestre, ela é muito maior, porque ele está exercendo a liderança. E para que ele seja líder, ele está recebendo uma capacitação especial de Deus. E olha o que Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 12, o verso 48, no contexto da parábola do servo vigilante, também dos talentos. E ele diz assim no verso 48, mas o que não a conhecia fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. Aí vem a parte B do versículo. A quem muito é dado, muito será exigido, ou muito será cobrado. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. A gente costuma dizer que esse é o ônus da competência, né? A competência tem um ônus, mas a competência também vai ter uma cobrança. E é o que Tiago está querendo dizer aqui, que nós seremos julgados ou avaliados por Deus. A gente observa que, às vezes, pode acontecer na igreja a gente forçando a barra. Não é a realidade da Bíblia São Sebastião. Mas eu espero que não hajam brigas entre a igreja para exercer liderança, de gente querendo ser com a motivação errada. Se você quer ser líder na igreja, és bem-vindo, mas que seja com o exercício de um dom espiritual, desapegado ao orgulho, querendo dar o seu melhor, fazendo para a glória de Deus. E é assim, és bem-vindo. Se não é, então que a pessoa se contente em não exercer esta sua liderança. Aí ele vai falar de tropeço. Ele começa, verso 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. E aqui, a ideia do tropeço, aqui a gente costuma brincar, tropeço universal, tropeço de todos. Ele está dizendo que todos nós tropeçamos. Também o tropeço tem a ver com a imaturidade, no sentido de quem é que tropeça com mais frequência? O bebê. Você põe um bebê que ele está aprendendo a caminhar, ele vai, ele tropeça aqui, ele cai, toda hora cai, ainda bem que ele tem os ossos ali bem preparados, ele não sente nada, né? Uma pessoa mais idosa, quando cai, é um estrago, né? Mas o bebê não. Mas ele tropeça por ele não ter ainda muito jeito, ele ainda não tem noção de espaço, tem a ver com imaturidade. E Tiago está dizendo que nós podemos, cada um de nós, sermos imaturos, mas em algum momento da nossa caminhada a gente já tropeçou. Então, é o tropeço universal que ele quer colocar aqui. Ele vai dizer que a gente tropeça aí no contexto aqui da língua. E olha só como eu anotei aqui algumas coisas que demonstram que, em algum momento, eu e você já podemos ter falhado nesse sentido.
nós podemos ficar envergonhados de falar o que não devíamos ter falado. Quando aquele você reconhece, não devia ter falado isso. Só que não é somente não devia ter falado, não devia ter falado na hora que falamos. Às vezes a gente fala errado, mas além de falar errado, fala na hora errada, fala com a pessoa errada, fala com a intensidade e o volume errado. Aí, intensidade e volume tem a ver com grito, tem a ver com uma palavra mal colocada. E dessa forma, Tiago está dizendo que em algum momento da nossa caminhada a gente já falhou nisso aqui e nós precisamos tomar cuidado. Aí ele vai usar duas figuras. As duas figuras que ele usa aqui inicialmente, o cavalo e o navio. Depois ele vai falar do fogo. Talvez não dê tempo da gente avançar um pouco mais. Mas pensando aqui nessa figura do cavalo, a figura do cavalo é a figura do indomável. O cavalo, você sabe que ele passa por um processo de ser domesticado, ele está na natureza, ele pula. Quantos filmes a gente assistiu do faroeste, do contexto americano, ou outros mais, de um cavalo rebelde que não aceita a montaria, que não aceita a sela, e aí ele é treinado de maneira exaustiva, ao ponto dele aceitar ser montado. E aí, ao ser domado, ele se torna útil. O que Tiago está dizendo é assim, língua indomável é inútil. Gente que fala sem pensar. Conhece alguém assim? Quando vê, já falou, a pessoa fala o que vem na mente, aquela situação, até aquele adágio, ditado popular, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. O cara é capaz de perder o amigo e não perder a piada. É preferível perder a piada do que perder o amigo. Quanto vale um amigo para você? Teu amigo tem preço de uma piada? Para mim, não. Então, fazer uma piada que vai constranger o amigo, vai ofender ao ponto dele se afastar de mim, mas eu não vou perder aquela coisa de fazer o povo rir. Tem gente que gosta de fazer todo mundo rir. Isso também, às vezes, tem a ver com uma carência de atenção, né? As pessoas querem chamar a atenção. Então, a primeira figura que Tiago está colocando aqui é do cavalo, no sentido de que nós precisamos domar a nossa língua, porque se a gente não doma a nossa língua, a gente se torna inútil, com a utilidade dela perde o sentido. Isso tem a ver com domínio próprio, que também é um fruto do Espírito, e mais à frente, no domingo, certamente, a gente vai observar essa questão do domínio próprio. Aí vem o navio. E agora o exemplo do navio é um exemplo positivo, é um exemplo de controle. Ou seja, um grande navio, todo mundo tem, aí São Sebastião tem porto, você está acostumado a ver grandes petroleiros, é algo grande. O que dá direção? Um instrumento pequeno que vai dar a direção ao navio, que vai determinar a direção do impulso da hélice que está jogando a água e deslocando. Ao deslocar a água em determinada direção, aquela força ela é canalizada numa posição que o navio faz ele vai a bombordo, ele vai a boreste, gostaram aí da direção, né? No mar é bombordo, boreste, não é direito ou esquerda. E desta forma, quem é que faz o navio mudar de direção? Tão pesado. Tiago está dizendo aqui que é um leme, que ele é pequenino, mas ele tem uma utilidade muito grande. Aí ele coloca verso 5, assim também a língua é um pequeno membro. Agora o exemplo é negativo. Da mesma forma que um leme é pequeno e direciona, a língua também é pequena e ela faz um estrago. Ele diz assim, assim também a língua é um pequeno membro do corpo que se gaba de grandes coisas, vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. E, Mineiro, nós estamos aí caminhando para o final, temos 3 minutos para ver duas figuras. Martin Luther King, você lembra? I have a dream, eu tenho um sonho. Aquele pastor batista que se levantou contra a segregação racial nos Estados Unidos e foi pregando, mobilizando uma resistência pacífica. Os ônibus tinham o espaço do negro, o espaço do branco e várias outras coisas. E lá em Washington, diante da estátua de Lincoln, ali é algo muito histórico, aquele pavilhão, aquele espaço imenso, ele
ele proferiu ali a sua palestra, a sua mensagem. Eu tenho um sonho. E através da língua, através da comunicação, ele mexeu com uma nação e a nação foi transformada através da retirada e leis do direito civil também para os negros. O exemplo negativo. Ali o exemplo positivo, exemplo negativo, Hitler. A figura de Hitler é a figura de alguém que tinha uma oratória eletrizante. Era algo assim, alguém disse que era uma voz metálica. Os historiadores, a gente tem documentários aí, nas várias vezes, Nat Geo e tudo mais, e Hitler, ele treinava, Josimar, até a posição da mão, a posição para onde ele olhava. Ele tinha, assim, as falas de efeito, e quando ele chegava, ele falava, e o povo era arrebatado. E por conta dessa técnica dele de comunicação, mas com um conteúdo errado, ele levou um país inteiro a fazer guerra, guerra mundial, 6 milhões de judeus. Olha o estrago. Então, este é um exemplo de que Tiago está dizendo negativo. A língua, um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. Um homem que, através do que ele fez, usando a língua, usando a comunicação, ele levou o mundo a uma guerra e milhares de pessoas foram mortas por causa dessa guerra. Eu termino aqui. Que Deus nos abençoe nessa introdução que estamos tendo da língua, o controle da língua, para que a gente tenha essa consciência de que é preciso ter controle. Mais à frente a gente vai ver que controlar a língua é sobrenatural. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus para que você tenha o autocontrole. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Nos ajuda, Pai, a falar algo que edifique, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Temos alguns segundos aí, né, Wanderson? Vocês tenham uma excelente final de noite de quarta-feira e que também um restante de semana. Nos vemos domingo e certamente Deus no controle de todas as coisas. Uma boa noite, viu?